Um homem desesperado, com uma filha doente e nenhuma opção, aceitou o trabalho que todos recusavam por medo. O que ele encontrou mudou tudo para sempre. Esta é a história de como a coragem nascida do desespero transformou um pai solteiro comum em alguém extraordinário, provando que às vezes as melhores oportunidades estão escondidas exatamente onde ninguém mais tem coragem de olhar. Ricardo acordou naquela segunda-feira, com o mesmo peso que carregava há meses. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas ele já estava acordado há pelo menos uma hora, olhando para o teto rachado do pequeno apartamento de 2 cômodos que chamava de lar. Ao seu lado, no colchão que dividia com ela, desde que sua esposa os deixou 3 anos atrás, dormia Sofia, sua filha de 7 anos. A menina tossia, mesmo dormindo, um som rouco que fazia o coração de Ricardo se apertar cada vez que ecoava no silêncio da madrugada. Ele levantou devagar, tentando não acordá-la, e caminhou até a pequena cozinha, onde prepararia mais um café fraco, aguado, porque o pacote estava no fim, e o próximo salário ainda demoraria 8 dias para cair. 8 dias que pareciam uma eternidade quando você tem contas atrasadas, empilhadas sobre a mesa, e uma filha que precisa de remédios que custam mais do que você ganha em uma semana. Ricardo trabalhou os últimos 2 anos como auxiliar de produção em uma fábrica de embalagens plásticas. Um emprego que pagava pouco mais que um salário mínimo e que sugava todas as suas energias, deixando-o exausto demais para procurar algo melhor, preso em um ciclo vicioso de sobrevivência que não levava a lugar nenhum. Mas a verdade é que Ricardo não tinha tempo para sonhar com algo melhor. Sua realidade era marcada pelo som da tosse de Sofia, pelas consultas médicas que ele precisava encaixar em seus horários de almoço, pelas madrugadas em que ela acordava com febre e ele precisava faltar ao trabalho no dia seguinte, acumulando advertências que já o colocavam na lista dos próximos a serem demitidos. Os médicos diziam que Sofia tinha asma crônica agravada por alergias, uma condição que exigia medicamentos caros, um ambiente adequado e cuidados constantes. Tudo que Ricardo mal conseguia proporcionar com seu salário miserável. Ele tomou seu café olhando pela janela da cozinha, observando a cidade ainda adormecida começar a ganhar vida com os primeiros raios de sol. Era uma vista deprimente. Prédios velhos e cinzentos, ruas esburacadas, carros enferrujados estacionados nas calçadas quebradas. Este era o tipo de bairro onde as pessoas não escolhiam viver, mas acabavam ficando porque não tinham para onde ir. Um lugar onde os sonhos vinham para morrer lentamente, sufocados pela falta de oportunidades e pela sensação constante de que o mundo havia se esquecido de que eles existiam. Ricardo terminou seu café e foi acordar Sofia para a escola. A menina abriu os olhos lentamente, ainda cansada, e sorriu para o pai com aquela doçura que fazia tudo valer a pena. Ela era uma criança esperta, sensível, com olhos castanhos que pareciam enxergar além do que uma criança deveria enxergar, como se compreendesse perfeitamente as dificuldades que enfrentavam e tentasse ser forte para não ser mais um peso nas costas do pai. Ricardo a ajudou a se vestir, preparou um mingau ralo para o café da manhã e a levou até a escola, caminhando a 6 quadras, porque não havia dinheiro para o ônibus. No caminho, Sofia perguntou se poderia ter um caderno novo, pois o antigo estava acabando e a professora havia dito que precisariam de mais páginas para os trabalhos do próximo mês. Ricardo prometeu que sim, sentindo a culpa a apertar seu peito porque sabia que teria que escolher entre o caderno e os remédios dela. E os remédios sempre venciam essa disputa silenciosa. Ele deixou a filha na porta da escola, beijou sua testa e a viu entrar com a mochila surrada nas costas, misturando-se com outras crianças que pareciam ter muito mais do que ela jamais teria. O expediente na fábrica foi particularmente difícil naquele dia. O supervisor estava de mau humor e descontava nos funcionários, exigindo mais velocidade, reclamando de cada pequeno erro, ameaçando demissões à torto e à direito. Ricardo trabalhou em silêncio, operando a máquina que selava as embalagens plásticas. Um trabalho monótono e repetitivo que não exigia nenhuma habilidade especial, apenas resistência física e disposição para aguentar 8 horas em pé, fazendo sempre a mesma coisa. Durante o intervalo do almoço, ele comeu o sanduíche,
que havia preparado em casa pão com margarina, e ficou pensando em como resolver a situação dos remédios de Sofia que estavam acabando. Foi então que ouviu a conversa dos colegas na mesa ao lado. Eles falavam sobre uma vaga de emprego que havia surgido, um trabalho que pagava 3 vezes mais do que ganhavam na fábrica, mas que ninguém queria aceitar. Ricardo se aproximou discretamente, fingindo estar interessado em pegar mais água, mas na verdade, querendo ouvir cada palavra daquela conversa, que poderia significar uma chance de mudança. Os homens falavam em voz baixa, quase sussurrando, como se o simples ato de mencionar aquele trabalho fosse algo perigoso. Descobriu que se tratava de uma vaga para zelador noturno em um antigo hospital psiquiátrico desativado nos arredores da cidade. Um lugar que estava sendo reformado para se tornar um centro cultural, mas que por enquanto estava praticamente abandonado, precisando apenas de alguém para cuidar da segurança durante a noite, enquanto as obras não começavam de fato. O pagamento era absurdamente alto para um trabalho aparentemente simples, o que já era um sinal de alerta. Mas o motivo real pelo qual ninguém aceitava era outro. O lugar tinha uma reputação terrível. O Hospital Colina Verde, como era conhecido, havia sido fechado há 10 anos após uma série de denúncias de maus-tratos a pacientes, mortes suspeitas e escândalos envolvendo os médicos que trabalhavam lá. Durante décadas, aquele lugar foi um depósito de pessoas que a sociedade queria esquecer. Doentes mentais que eram internados e muitas vezes nunca mais saíam, tratados mais como prisioneiros do que como pacientes. Quando finalmente foi fechado pelas autoridades, deixou para trás uma reputação sombria e histórias que se espalharam pelo bairro como fogo em mato seco. Histórias de fantasmas, de gritos que ainda ecoavam pelos corredores vazios, de sombras que se moviam nas janelas quebradas durante a noite. Os colegas de Ricardo riam nervosamente, enquanto contavam sobre os 5 zeladores anteriores que haviam tentado o trabalho e desistido. Alguns depois de apenas uma noite, outros aguentando no máximo uma semana antes de simplesmente não aparecerem mais, deixando as chaves na portaria e sumindo sem dar explicações. Um deles jurava que um amigo de um amigo tinha visto coisas terríveis lá dentro. Portas que se fechavam sozinhas, sons de passos em corredores vazios, a sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. Ricardo ouviu tudo aquilo com um misto de ceticismo e desespero, porque parte dele não acreditava em fantasmas, mas outra parte, a parte que estava cansada de ver sua filha sofrer, estava disposta a enfrentar qualquer coisa se isso significasse um salário melhor. Durante o resto do dia, Ricardo não conseguiu pensar em outra coisa. Sua mente calculava automaticamente o que poderia fazer com 3 vezes seu salário atual. Os remédios que poderia comprar para Sofia, as consultas com especialistas que poderia agendar. Talvez até conseguir alugar um apartamento melhor em um bairro onde o ar fosse mais limpo e ela respirasse melhor. A matemática da sobrevivência é cruel e simples. Você coloca suas necessidades em uma balança e seus medos na outra e vê qual lado pesa mais. Para Ricardo, não havia nem competição. Quando o expediente terminou, em vez de ir direto buscar Sofia na escola, como fazia todos os dias, Ricardo pegou 2 ônibus e foi até o endereço que conseguiu anotar discretamente durante a conversa dos colegas. O Hospital Colina Verde ficava em uma área afastada, cercado por um terreno enorme coberto de mato alto e árvores retorcidas que pareciam não ter sido podadas há décadas. O prédio principal era uma estrutura imponente de 4 andares, construída em um estilo arquitetônico antigo, com janelas altas e estreitas, muitas delas com vidros quebrados, e uma fachada que já foi branca, mas agora estava cinzenta, manchada pela ação do tempo e pelo abandono. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando passou pelos portões enferrujados. Havia algo de opressivo naquele lugar, uma atmosfera pesada que parecia sugar a alegria do ar. Mas ele se forçou a continuar caminhando pelo caminho de pedras rachadas que levava até a entrada principal. Encontrou a porta do escritório administrativo entreaberta e entrou, chamando por alguém. Um homem de Maiadede,
com óculos de lentes grossas e um terno amassado, apareceu de uma sala nos fundos, se apresentando como Dr. Mendes, o responsável pelo projeto de transformação do antigo hospital em centro cultural. Dr. Mendes pareceu genuinamente surpreso e aliviado quando Ricardo disse que estava interessado na vaga de zelador noturno. O homem o fez sentar em uma cadeira desgastada e começou a explicar os detalhes do trabalho com uma pressa que sugeria medo de que Ricardo mudasse de ideia a qualquer momento. As responsabilidades eram simples: chegar às 7 da noite, fazer rondas pelo prédio a cada 2 horas para verificar se não havia invasores ou problemas estruturais, manter um registro das observações em um caderno que seria revisado semanalmente, e ficar até às 7 da manhã, quando chegaria o zelador do turno diurno, um senhor aposentado que cuidava da parte externa do terreno. O salário mencionado fez os olhos de Ricardo brilharem. Era mais dinheiro do que ele havia visto em meses, suficiente para transformar completamente sua vida e a de Sofia. Dr. Mendes percebeu interesse e rapidamente puxou um contrato já preparado, como se tivesse uma pilha deles esperando por candidatos que nunca apareciam. Ricardo leu o documento rapidamente, notando que não havia nada de estranho ali. Apenas as cláusulas normais sobre horários, responsabilidades e pagamento. O que chamou sua atenção foi uma cláusula específica que dizia que o funcionário deveria permanecer no local durante todo o turno, exceto em casos de emergência, e que abandonar o posto sem justificativa resultaria em perda do pagamento proporcional. Ricardo assinou o contrato sem hesitar muito, porque a hesitação era um luxo que ele não podia se dar. Dr. Mendes pareceu visivelmente aliviado e entregou a ele um molho de chaves antigas, pesadas, do tipo que não se faz mais hoje em dia, explicando que cada uma abria uma seção diferente do hospital. Ele também entregou uma lanterna potente, um radiocomunicador que supostamente estava conectado com a segurança do projeto, mas que Ricardo suspeitava que ninguém do outro lado jamais responderia, e um caderno de capa dura, onde deveria anotar suas observações noturnas. Antes de Ricardo sair, Dr. Mendes o chamou de volta e disse algo que ficou ecoando em sua mente durante o caminho de volta para casa. O homem tirou os óculos, limpou as lentes nervosamente e falou com uma seriedade que não havia demonstrado até então. Ricardo, eu não vou mentir para você. Este lugar tem uma história difícil. Muita gente sofreu aqui. Alguns dizem que ainda há presenças de energia negativa. Não sei como chamar. Os outros zeladores saíram assustados. Mas entre você e eu, acho que foi mais a imaginação deles trabalhando no escuro. O vento fazendo barulho em um prédio velho. Mas se você for corajoso o suficiente para aguentar, o trabalho é seu pelo tempo que quiser. Ricardo agradeceu e saiu dali com o molho de chaves pesando no bolso e um misto de ansiedade e esperança pesando no peito. Ele pegou os ônibus de volta, apressado porque estava atrasado para buscar Sofia, e a encontrou esperando na porta da escola com a coordenadora, que o olhou com reprovação. Ele se desculpou profusamente, explicou que havia tido um imprevisto no trabalho, pegou a mão da filha e começaram a caminhada de volta para casa. No caminho, Sofia notou que o pai estava diferente, mais animado, e perguntou se havia acontecido algo bom. Ricardo olhou para aqueles olhos castanhos cheios de esperança e contou que havia conseguido um novo trabalho, um que pagava muito melhor e que permitiria que comprassem os remédios dela sem preocupação. Talvez até trocassem de apartamento para um lugar melhor. Sofia sorriu daquele jeito que iluminava o mundo de Ricardo e ele sentiu que havia tomado a decisão certa. Não importava o que tivesse que enfrentar. Eles jantaram uma sopa de macarrão com legumes que Ricardo preparou com os últimos ingredientes que tinham na despensa. E depois, ele colocou Sofia na cama, lendo para ela um livro de histórias que já tinham lido dezenas de vezes, mas que ela ainda adorava, quando Sofia finalmente adormeceu. Ricardo ficou sentado na beira do colchão, olhando para ela e pensando sobre o que o esperava. Ele havia combinado com o Dr. Mendes que começaria no dia seguinte. Então teria apenas uma noite para se preparar mentalmente para o que viria. Telefonou para a vizinha, Dona Amélia, uma senhora de 60 anos que às vezes cuidava de Sofia quando ele precisava trabalhar em horário estendido, e explicou a situação.
A mulher concordou em dormir no apartamento dele durante a noite para ficar com a menina, mediante um pagamento simbólico que Ricardo prometeu fazer assim que recebesse o primeiro salário. Na manhã seguinte, Ricardo foi até a fábrica e pediu demissão. O supervisor reagiu com indiferença, já esperando que ele saísse de qualquer forma, dadas as faltas acumuladas, e liberou imediatamente, sem nem exigir o cumprimento do aviso prévio. Ricardo pegou seus pertences do armário, se despediu dos poucos colegas com quem tinha alguma proximidade e saiu dali sentindo-se estranhamente leve, como se tivesse se livrado de um peso que carregava há anos. Ele aproveitou o dia para resolver algumas pendências, comprou um pouco de comida para deixar preparada para Sofia e Dona Amélia. E quando o relógio marcou 5 da tarde, começou a se preparar para sua primeira noite no Hospital Colina Verde. Ricardo escolheu roupas confortáveis, pegou a lanterna, o rádio e o caderno que Dr. Mendes havia lhe dado, e guardou o molho de chaves no bolso da jaqueta. Dona Amélia chegou às 6, trazendo sua bolsa de crochê e um sorriso gentil que tranquilizou Sofia. A menina abraçou o pai com força e fez ele prometer que voltaria de manhã cedo para levá-la à escola. Ricardo prometeu, beijou sua testa e saiu do apartamento com o coração apertado, mas determinado. A viagem de ônibus até o hospital pareceu mais longa do que tinha sido no dia anterior. Talvez porque agora Ricardo sabia que não estava apenas visitando o lugar, mas que passaria a noite inteira lá dentro. O sol estava se pondo quando ele desceu no ponto mais próximo e começou a caminhar pela estrada de terra que levava até o portão do hospital. A luz alaranjada do crepúsculo dava ao lugar um aspecto ainda mais sinistro, alongando as sombras das árvores retorcidas e fazendo o prédio parecer ainda maior e mais ameaçador do que ele se lembrava. Ricardo empurrou o portão enferrujado que rangeu alto, quebrando o silêncio da tarde, e começou a caminhar pelo caminho de pedras em direção à entrada principal. Cada passo parecia ecoar de forma amplificada, como se o próprio terreno estivesse observando sua aproximação. Ele notou detalhes que não havia percebido no dia anterior. Os restos de uma antiga fonte no jardim frontal, agora coberta de musgo e entulho. Os bancos de concreto rachados, onde supostamente os pacientes costumavam sentar para tomar sol. As grades enferrujadas, que ainda cobriam algumas janelas do térreo, lembrança dos tempos em que aquele lugar era uma prisão disfarçada de hospital. Ele usou a primeira chave do molho para abrir a porta principal. Uma porta dupla de madeira maciça, que devia pesar 1 tonelada, e que abriu com um gemido prolongado que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar. O saguão de entrada estava parcialmente iluminado pela luz que entrava pelas janelas altas, revelando um espaço amplo, com piso de ladrilhos hidráulicos empoeirados, paredes descascadas que já foram amarelas, mas agora eram de um tom indefinido entre o bege e o cinza, e um balcão de recepção abandonado com papéis velhos ainda espalhados sobre a superfície. Ricardo acendeu a lanterna, mesmo ainda havendo alguma luz natural, porque as sombras dentro do prédio eram densas e profundas, escondendo cantos e corredores que pareciam se estender para muito além do que os olhos podiam alcançar. Ele localizou o pequeno escritório que Dr. Mendes havia mencionado, uma sala ao lado da recepção que seria sua base de operações durante a noite. Dentro havia uma mesa velha, uma cadeira de madeira, um telefone antigo que provavelmente não funcionava, e uma garrafa térmica com café que alguém havia deixado para ele, com um bilhete que dizia: "Boa sorte, você vai precisar." Ricardo bebeu um gole do café, que ainda estava morno. Abriu o caderno de anotações em uma página em branco e escreveu a data e o horário de início do turno: 19h15. De acordo com as instruções que Dr. Mendes havia dado, ele deveria fazer sua primeira ronda às 8 horas, verificando todos os andares e anotando qualquer coisa fora do normal. Ele tinha 45 minutos até lá, tempo suficiente para explorar um pouco e se familiarizar com o layout do térreo. O hospital era maior do que parecia de fora, um labirinto de corredores que se bifurcavam em direções diferentes. Salas que se abriam para outras salas, alas inteiras dedicadas a funções específicas, que Ricardo só podia adivinhar pelos letreiros desbotados nas portas. Havia a ala administrativa,
com escritórios cheios de arquivos embolorados e móveis quebrados. A ala de tratamento com salas que ainda tinham macas enferrujadas e equipamentos médicos antiquados cobertos de poeira. E a ala social com uma sala de estar grande onde os pacientes supostamente passavam o tempo. Agora, vazia, exceto por algumas cadeiras empilhadas em um canto e um piano velho, sem metade das teclas. Enquanto caminhava, Ricardo ia formando um mapa mental do lugar, tentando memorizar as referências principais para não se perder quando tivesse que fazer as rondas no escuro. Ele notou que muitas portas estavam trancadas ou bloqueadas por móveis, e que havia áreas onde o teto havia cedido parcialmente, deixando cair pedaços de reboco e expondo as vigas de madeira apodrecidas. O cheiro era outro aspecto marcante do lugar. Uma mistura de mofo, poeira antiga e algo mais que Ricardo não conseguia identificar. Um odor levemente químico que provavelmente vinha dos medicamentos e produtos de limpeza que haviam sido deixados para trás quando o relógio em seu celular marcou 8 horas. Ricardo pegou a lanterna e o caderno e começou sua primeira ronda oficial. Ele decidiu ser sistemático, começando pelo térreo e subindo andar por andar até o 4º piso. O térreo já estava parcialmente explorado. Então, ele seguiu para a escadaria principal. Uma estrutura de mármore com corrimão de ferro que já foi elegante, mas agora estava coberta de sujeira e teias de aranha que balançavam, com a corrente de ar que vinha de algum lugar. O primeiro andar era dedicado aos dormitórios dos pacientes. Os corredores aqui eram mais estreitos, ladeados por portas de madeira com pequenas janelas de vidro reforçado, a maioria ainda fechadas. Ricardo abriu algumas e viu quartos pequenos e despojados, com apenas uma cama de ferro parafusada no chão, uma mesinha de cabeceira e uma janela gradeada. As paredes desses quartos tinham marcas estranhas, arranhões profundos, manchas que poderiam ser qualquer coisa, e em alguns casos, palavras rabiscadas, com o que parecia ser carvão ou algo pior. Foi no primeiro andar que Ricardo teve sua primeira experiência verdadeiramente perturbadora. Ele estava no meio do corredor, verificando as portas uma por uma e anotando no caderno que tudo parecia normal, quando ouviu um som vindo de um dos quartos mais ao fundo. Era um som rítmico, como alguém batendo levemente na parede. Tape, tape, tape. Uma pausa, depois tape, tape, tape novamente. Ricardo parou imóvel, ouvindo com atenção, tentando determinar se o som era real ou se sua mente estava pregando peças. O som continuou, constante e deliberado, vindo definitivamente de um quarto específico no fim do corredor. Ele caminhou devagar em direção ao som, cada passo fazendo o piso de madeira ranger sob seus pés, a lanterna projetando um círculo de luz que balançava conforme sua mão tremia levemente. O som parou quando ele chegou mais perto, e por um momento houve apenas silêncio. O tipo de silêncio que é tão completo que você pode ouvir seu próprio coração batendo. Ricardo chegou até a porta de onde vinha o som, respirou fundo e a abriu devagar, apontando a lanterna para dentro. O quarto estava vazio. Não havia nada lá, além dos móveis habituais. A cama, a mesinha, a janela. Mas a janela estava fechada e intacta. Então, não era o vento. Ricardo entrou no quarto, iluminou cada canto, verificou embaixo da cama, abriu o pequeno armário embutido na parede. Nada. Ele estava começando a pensar que talvez tivesse imaginado o som quando a porta do quarto se fechou atrás dele, com um estalo alto que o fez pular de susto, soltando um grito abafado. O coração de Ricardo disparou enquanto ele girava para encarar a porta fechada, a adrenalina correndo por suas veias como fogo. Ele se forçou a respirar, disse a si mesmo que era apenas uma corrente de ar, que prédios velhos têm suas peculiaridades, que portas se fecham sozinhas por causa de dobradiças desalinhadas ou diferenças de pressão. Ele caminhou até a porta, girou a maçaneta e ela abriu normalmente. Saiu do quarto rapidamente, fechou a porta atrás de si e continuou sua ronda, anotando no caderno. Primeiro andar, corredor leste, porta se fechou sozinha, devido à corrente de ar presumida. O segundo andar era a ala de tratamento mais intensivo, onde ficavam as salas de terapia e os consultórios médicos.
Ricardo passou por salas cheias de equipamentos médicos antigos que pareciam instrumentos de tortura sob a luz da lanterna. Macas com correias de couro para imobilizar pacientes. Máquinas de eletroconvulsoterapia com seus eletrodos e fios. Armários de vidro com frascos de remédios de nomes que ele não reconhecia. Cadeiras com estruturas metálicas complexas para fins que ele preferia não imaginar. Uma sala em particular chamou sua atenção. A porta estava entreaberta e havia uma luz fraca vinda de dentro. Que não fazia sentido porque não deveria haver eletricidade funcionando no prédio, exceto pela iluminação de emergência do térreo. Ricardo se aproximou com cautela e empurrou a porta lentamente. Dentro, descobriu que a luz vinha da lua que entrava por uma janela quebrada, refletindo em um espelho grande ainda pendurado na parede, criando a ilusão de iluminação artificial. A sala parecia ter sido um consultório, com uma escrivaninha ainda repleta de papéis e uma estante com livros médicos embolorados. Ricardo entrou e começou a examinar os papéis sobre a mesa, mais por curiosidade do que por necessidade. Eram registros de pacientes, laudos médicos escritos à mão em uma caligrafia florida e difícil de ler. Ele pegou um dos documentos e tentou decifrar. Paciente apresenta delírios persistentes, acredita ser observado por entidades invisíveis. Recomendada terapia de choque. Tratamento iniciado em 23 de setembro de 1987. Paciente responde mal ao tratamento. Episódios de violência aumentaram. Contenção física necessária. Ricardo sentiu um calafrio. Este era o tipo de lugar onde pessoas eram quebradas em nome da medicina, onde o tratamento era indistinguível da punição. Ele estava prestes a sair quando notou algo estranho. No espelho, no reflexo, ele podia ver a porta do consultório atrás dele. E na porta havia uma sombra, uma silhueta humana, parada ali, como se estivesse observando. Ricardo girou rapidamente, o coração saltando na garganta. Mas não havia ninguém na porta. Ele olhou de novo para o espelho e a silhueta ainda estava lá. Imóvel, claramente visível no reflexo, mas inexistente na realidade. Ele piscou de novo, e quando abriu os olhos pela terceira vez, o reflexo havia desaparecido. Ricardo saiu daquele consultório mais rápido do que gostaria de admitir, as mãos tremendo enquanto segurava a lanterna. Ele se disse que eram apenas truques da luz, sombras projetadas pela lua através das árvores lá fora, seu cérebro encontrando padrões onde não havia nenhum. Mas algo dentro dele, alguma parte primitiva que acredita em coisas além da razão, gritava que havia algo errado ali, que ele deveria sair correndo e nunca mais voltar. Ele ignorou essa voz, pensou em Sofia, no dinheiro de que precisavam, e continuou subindo. O terceiro andar tinha uma atmosfera diferente dos outros. Aqui os corredores eram mais largos e as portas mais espaçadas, sugerindo quartos maiores. Ricardo descobriu que esta era a ala para pacientes de longo prazo, aqueles que nunca receberiam alta, que passariam o resto de suas vidas dentro daquelas paredes. Os quartos aqui tinham sinais de personalização que os outros não tinham. Desenhos colados nas paredes agora amareladas pelo tempo, nomes gravados nas portas, pequenos pertences ainda espalhados pelos cantos, como se os ocupantes tivessem saído correndo e esquecido de levá-los. Foi em um desses quartos que Ricardo encontrou algo que o perturbou profundamente. A porta estava aberta e dentro havia uma cama cuidadosamente arrumada, como se alguém tivesse feito isso recentemente. Os cobertores estavam esticados sem uma ruga. O travesseiro estava fofo, e no lugar e sobre a mesinha de cabeceira havia uma caneca de metal com água limpa e cristalina. Ricardo ficou parado na porta por um longo momento, processando o que estava vendo. Não fazia sentido. O hospital estava abandonado há 10 anos. Não deveria haver água corrente, muito menos alguém fazendo camas e deixando copos de água fresca. Ele entrou devagar no quarto, tocou o cobertor e sentiu que estava seco, mas não empoeirado como deveria estar. Pegou a caneca e cheirou a água, que não tinha odor de mofo ou ferrugem, apenas água comum. Estava prestes a experimentar um gole quando ouviu passos no corredor lá fora, passos lentos e arrastados, como alguém caminhando com dificuldade. Ricardo largou a caneca rapidamente, saiu do quarto e iluminou o corredor com a lanterna, varrendo de um lado para o outro. Não havia ninguém.
Os passos haviam parado no momento em que ele saiu, mas o som havia sido inconfundível. Real. Não era sua imaginação. Ricardo gritou: "Olá! Tem alguém aí?" Sua voz ecoou pelos corredores vazios, voltando para ele distorcida e estranha. "Não ouvi." Resposta. Ele esperou alguns minutos, a respiração presa na garganta, todos os sentidos em alerta máximo. Nada aconteceu. Eventualmente, ele se convenceu de que tinha sido o encanamento. O prédio se acomodando, ratos nas paredes, qualquer coisa, exceto o que sua mente queria que fosse. Ele anotou no caderno: terceiro andar, quarto 23, sinais de possível invasor, necessário investigação adicional, e continuou sua ronda. O quarto andar era o mais deteriorado de todos. Aqui o abandono era completo, com seções inteiras do teto caídas, móveis destroçados, pichações nas paredes feitas por vândalos que provavelmente invadiram o lugar ao longo dos anos. Esta era a ala administrativa superior e os quartos de isolamento, onde os pacientes mais problemáticos eram mantidos afastados dos outros. As portas dos quartos de isolamento eram diferentes, mais grossas, com fechaduras múltiplas e janelas minúsculas que mal permitiam ver o interior. Ricardo verificou alguns desses quartos e ficou horrorizado com o que viu. As paredes estavam cobertas de arranhões, alguns tão profundos que expunham o tijolo por baixo do reboco. Havia manchas escuras no chão que poderiam ser qualquer coisa, mas que sua mente insistia em interpretar da pior forma possível. Em um dos quartos, as palavras "deixa eu sair" estavam gravadas na porta de dentro. As letras irregulares e desesperadas, cavadas na madeira com o que deve ter sido as próprias unhas de alguém. Ele estava no último corredor do quarto andar, quando todas as luzes de emergência do prédio se apagaram simultaneamente, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. Ricardo congelou, a lanterna sendo agora a única fonte de luz em um oceano de trevas. Ele mexeu no interruptor da lanterna, ligando e desligando, verificando se ainda funcionava. Funcionava. O problema era a energia do prédio. Ele tentou o radiocomunicador, pressionando o botão e chamando: "Aqui é o zelador do turno noturno. Temos uma queda de energia. Alguém copia?" Apenas estática, respondeu. Ricardo decidiu que era hora de voltar para o escritório do térreo e esperar até a próxima ronda. Ele começou a descer as escadas, usando a lanterna para iluminar os degraus, quando ouviu uma coisa que fez seu sangue gelar. Era uma voz, ou várias vozes, cantando baixinho, em algum lugar abaixo dele. A melodia era antiga, infantil, uma cantiga de roda que ele reconhecia vagamente da própria infância, mas distorcida, cantada em um tom grave e desafinado que não tinha nada de infantil. As vozes vinham do segundo andar, e pareciam estar se aproximando. Ricardo desceu mais rápido, pulando os últimos degraus de cada lance, seu coração batendo tão forte que ele podia senti-lo na garganta. A cantiga continuava, às vezes mais alta, às vezes quase inaudível, mas sempre presente, sempre seguindo ele. Quando chegou ao térreo e correu para o escritório, trancando a porta atrás de si, as vozes pararam abruptamente, deixando apenas o silêncio e o som de sua própria respiração ofegante. Ele se sentou na cadeira, as mãos tremendo, e olhou para o relógio. Eram apenas 10h30 da noite. Ainda faltavam 8h30 até o fim do turno. Ricardo fechou os olhos e pensou em Sofia, na carinha dela quando ele prometeu que tudo ficaria melhor, no sorriso dela quando disse que o amava. Ele pensou nos remédios que poderia comprar, no apartamento melhor que poderia alugar, em todas as razões pelas quais havia aceitado aquele trabalho. E então pensou nos 5 zeladores anteriores que haviam desistido, e entendeu perfeitamente o porquê. Mas Ricardo não era como os outros. Ele tinha algo que eles provavelmente não tinham. Um motivo suficientemente forte para suportar o medo. O medo é uma emoção poderosa, mas o amor é mais forte. O amor por uma filha que depende de você, que confia em você, que olha para você como se você fosse o herói dela, mesmo quando você é apenas um homem assustado em um prédio assombrado tentando não ceder ao pânico. Ricardo bebeu mais café, pegou o caderno e anotou. 10h30. Luzes de emergência falharam.
sons inexplicáveis nos andares superiores, possível invasores ao fenômeno acústico, continuando vigilância. As horas seguintes foram uma batalha constante contra o impulso de simplesmente levantar e sair correndo. Ricardo fez suas rondas conforme programado, às 12h30 e às 2h30, cada vez encontrando coisas novas e perturbadoras. Na ronda da meia-noite, descobriu que todas as portas dos quartos de isolamento no quarto andar estavam abertas, embora ele tivesse certeza de que as havia deixado fechadas. Na ronda das 2h30, encontrou pegadas molhadas no corredor do segundo andar. Pegadas descalças que começavam no meio do corredor e simplesmente desapareciam sem levar a lugar nenhum, como se quem quer que tivesse deixado aquelas marcas tivesse simplesmente evaporado. Mas ele continuou. A cada hora que passava, Ricardo sentia que estava provando algo para si mesmo, que era mais forte do que imaginava, que podia enfrentar seus medos e sair do outro lado. Quando a luz da madrugada começou a filtrar pelas janelas sujas por volta das 5h30, ele sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o fez chorar. Havia conseguido. Tinha completado sua primeira noite no Hospital Colina Verde e estava inteiro, são, pronto para voltar para casa e abraçar sua filha. Às 7 em ponto, o zelador do turno diurno chegou. Um senhor de cabelos grisalhos chamado Seu Manuel, que cumprimentou Ricardo com um sorriso conhecedor. O homem olhou para ele de cima a baixo e disse: "Então, você aguentou a noite toda. Isso é mais do que os outros conseguiram. Vejo você amanhã." Ricardo, exausto mas satisfeito, assentiu. "Vê sim, eu volto." Ele entregou o caderno com suas anotações, pegou suas coisas e saiu dali, sentindo-se como se tivesse conquistado uma pequena vitória contra o universo. A caminhada até o ponto de ônibus foi como uma volta ao mundo dos vivos. O sol estava nascendo, os pássaros cantavam, o ar fresco da manhã lavava o cheiro de mofo que havia impregnado suas roupas. Ricardo pegou o ônibus de volta para casa em um estado de semiconsciência, oscilando entre o sono e a vigília. Quando chegou ao apartamento, Dona Amélia estava preparando o café da manhã para Sofia, que pulou nele assim que viu o pai entrar pela porta. Ricardo abraçou a filha com força, sentindo que tudo havia valido a pena. Sofia perguntou como tinha sido o novo trabalho, e ele disse que foi interessante, diferente, mas que ele havia se saído bem. Agradeceu a Dona Amélia, prometeu pagar-lhe assim que recebesse, e depois que a vizinha saiu, ele fez questão de levar Sofia pessoalmente até a escola, mesmo estando cansado demais para caminhar direito. No caminho, comprou um caderno novo para ela com as últimas moedas que tinha no bolso, e a menina o abraçou como se fosse o presente mais precioso do mundo. Quando voltou para casa, Ricardo caiu na cama e dormiu como não dormia há meses. Um sono profundo e sem sonhos que foi interrompido apenas no meio da tarde, quando o despertador tocou. Ele acordou se sentindo mais descansado, comeu algo, tomou banho e começou a se preparar mentalmente para a segunda noite. Parte dele temia que a experiência se repetisse ou piorasse, mas outra parte, a parte que havia se fortalecido com aquela primeira vitória, estava curiosa para entender melhor o que estava acontecendo naquele lugar. A segunda noite foi diferente da primeira. Ricardo chegou ao hospital mais preparado. Tinha trazido lanches, mais café e uma câmera descartável que comprou em uma loja de conveniências, pensando que se visse algo realmente inexplicável, talvez conseguisse documentar. As primeiras horas foram tranquilas, quase entediantes, fazendo-o questionar se os eventos da noite anterior haviam sido um caso único ou fruto de sua imaginação hiperativa, alimentada pelo cansaço e pelas histórias que havia ouvido. Mas às 11 horas, durante uma ronda pelo primeiro andar, Ricardo ouviu novamente o som de batidas na parede. O mesmo tap-tap-tap que havia escutado na noite anterior. Desta vez, ele estava preparado. Ele pegou a câmera, caminhou determinado em direção ao som, e abriu a porta do quarto de onde vinha, tirando uma foto do interior iluminado apenas pela lanterna. O flash explodiu na escuridão, cegando-o momentaneamente, e quando sua visão se recuperou, viu algo que o fez recuar instintivamente. No canto do quarto, parcialmente obscurecida pelas sombras que a lanterna não alcançava completamente, havia uma figura. Era humana em forma,
Mas havia algo profundamente errado nela. Algo na proporção dos membros, na posição da cabeça, na maneira como permanecia absolutamente imóvel, como se não respirasse. Ricardo apontou a lanterna diretamente para o canto, a mão tremendo tanto que a luz dançava pelas paredes. E a figura, simplesmente, não estava mais lá. O canto estava vazio. Não havia nada além de sombras comuns e uma parede descascada. Ele tirou mais fotos. O flash iluminando o quarto em explosões de luz que revelavam cada detalhe por frações de segundo. Mas sempre que a luz normal da lanterna voltava, não havia nada ali. Ricardo saiu do quarto respirando pesadamente. Guardou a câmera com as mãos tremendo e continuou sua ronda, jurando para si mesmo que revelaria aquelas fotos o quanto antes para saber se havia capturado algo ou se estava apenas enlouquecendo. Na terceira noite, Ricardo trouxe um gravador de áudio além da câmera. Ele havia lido em algum lugar que fenômenos paranormais às vezes podiam ser capturados em gravações mesmo quando não eram perceptíveis ao ouvido humano em tempo real. Ele deixou o gravador ligado no escritório enquanto fazia as rondas. E quando voltou às 2 da manhã para ouvir o que havia sido registrado, ficou gelado ao escutar. Além dos sons normais do prédio se acomodando, vozes sussurrando em um idioma que ele não reconhecia, e em um ponto específico, bem claro e inconfundível, seu próprio nome sendo chamado Ricardo. As noites seguintes estabeleceram um padrão. Sempre havia algo novo, algum evento inexplicável que desafiava a lógica e a razão. Uma noite, Ricardo encontrou todas as cadeiras da sala de estar arranjadas em um círculo perfeito, como se estivessem preparadas para algum tipo de reunião. Out a noite. Descobriu que alguém, ou algo, havia escrito uma mensagem na poeira que cobria a recepção. Você não deveria estar aqui. Em uma noite particularmente aterrorizante. Ouviu o som de uma multidão de pessoas gritando vindo do porão, um lugar que ele ainda não havia explorado porque a chave daquela seção estava enferrujada e ele não conseguia a fasclar girar na fechadura. Mas a coisa mais estranha de todas era que, apesar do medo, apesar dos eventos inexplicáveis, Ricardo estava começando a se acostumar. O terror inicial estava dando lugar a uma espécie de curiosidade mórbida, uma necessidade de entender o que estava acontecendo ali. Ele começou a pesquisar sobre o Hospital Colina Verde durante o dia, visitando a biblioteca municipal e procurando artigos antigos de jornal sobre o lugar. O que descobriu foi perturbador, mas também esclarecedor. O hospital havia sido palco de experimentos médicos questionáveis durante os anos 60 e 70, incluindo testes não autorizados de drogas experimentais em pacientes que não podiam consentir. Houve relatos de pacientes que morreram em circunstâncias suspeitas, corpos que desapareceram, famílias que nunca conseguiram respostas sobre o destino de seus entes queridos internados ali. Um artigo em particular mencionava um incêndio misterioso que havia acontecido no porão em 1983, matando várias pessoas, mas os detalhes eram vagos e contraditórios, como se tivesse havido um esforço deliberado para encobrir o incidente. Ricardo percebeu que o hospital não era apenas um lugar mal-assombrado por fenômenos inexplicáveis. Era um lugar mal-assombrado pela história humana, pelas atrocidades cometidas em nome da ciência e da medicina, pelo sofrimento de pessoas que foram esquecidas e apagadas. Se havia fantasmas ali, eram fantasmas com boas razões para estar inquietos, almas que nunca receberam justiça ou paz, presas entre este mundo e o próximo. Na 10ª noite de trabalho, Ricardo finalmente conseguiu abrir a porta do porão. Ele havia trazido um spray lubrificante e trabalhou na fechadura enferrujada por quase meia hora até conseguir que a chave girasse. A porta se abriu revelando uma escada de concreto que descia para a escuridão completa, e um odor de queimado e decomposição que tinha décadas, mas de alguma forma ainda persistia. Ricardo desceu devagar, a lanterna iluminando paredes enegrecidas e manchadas, tubulações expostas pingando água contaminada, e ao chegar ao fundo, encontrou uma área ampla dividida em várias seções. A lavanderia, o necrotério, as salas de armazenamento e uma porta no fundo marcada como restrito.
A porta restrita estava trancada com um cadeado que não estava no molho de chaves que Ricardo havia recebido. Ele olhou ao redor e encontrou um cano de metal que havia se soltado de uma das paredes. Usou-o como alavanca para forçar o cadeado, que cedeu depois de alguns minutos de esforço. A porta se abriu com um rangido ainda mais alto que as outras, como se não tivesse sido aberta em muito tempo. Dentro havia uma sala que parecia ter sido um escritório ou laboratório, com mesas de metal ainda cobertas de equipamentos médicos, frascos quebrados, papéis espalhados por todo lado. Ricardo começou a examinar os papéis e descobriu que eram registros de experimentos realizados em pacientes sem o consentimento deles. Havia descrições detalhadas de procedimentos que faziam seu estômago revirar, lobotomias experimentais, testes de privação sensorial, administração de doses massivas de medicamentos, alucinógenos para estudar seus efeitos. Uma pasta em particular continha fotos antes e depois de pacientes submetidos a esses experimentos. E as imagens eram de pessoas completamente diferentes, como se suas almas tivessem sido arrancadas e substituídas por cascas vazias. Foi ali, naquela sala esquecida, no porão de um hospital abandonado, que Ricardo finalmente entendeu o que estava acontecendo. Os fenômenos inexplicáveis, os sons, as visões, as presenças que ele sentia, não eram apenas fantasmas querendo assustar. Eram testemunhos silenciosos de injustiças não resolvidas. Eram as vozes do Semvas, tentando ser ouvidas depois de décadas de silêncio forçado. E ele, Ricardo, havia se tornado o primeiro zelador corajoso o suficiente para permanecer tempo suficiente para realmente escutar. Ele reuniu todos os documentos que conseguiu encontrar, enchendo 2 caixas de papelão que achou na lavanderia e as levou para o escritório do térreo. Passou o resto da noite organizando aqueles papéis, fotografando as páginas mais importantes com a câmera descartável, que ainda tinha alguns disparos restantes, criando um registro do que havia acontecido naquele lugar. Quando seu Manuel chegou de manhã, encontrou Ricardo cercado por pilhas de documentos, os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando com um propósito. Ricardo contou a seu Manuel sobre o que havia descoberto no porão. O zelador diurno ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, e quando Ricardo terminou, o homem disse algo que confirmou suas suspeitas. Seu Manuel tinha um sobrinho, que havia sido paciente, ali, nos anos 80, um jovem com problemas mentais leves, que a família internou esperando o tratamento e que morreu em circunstâncias misteriosas 6 meses depois. O corpo nunca foi devolvido à família. Disseram que havia sido cremado por questões de saúde pública, mas nunca receberam cinzas ou qualquer tipo de comprovação. Os 2 homens ficaram conversando até quase meio-dia, compartilhando histórias, conectando pontos, percebendo que havia muito mais vítimas do Hospital Colina Verde do que os registros oficiais admitiam. Ricardo decidiu naquele momento que não guardaria aquela descoberta para si. Ele contatou um jornalista local que havia escrito sobre o hospital no passado. Mostrou-lhe os documentos, as fotos, os registros de experimentos. O jornalista ficou chocado e imediatamente começou a trabalhar em uma matéria investigativa. A história explodiu. Em questão de semanas, o escândalo do Hospital Colina Verde estava nas manchetes de todos os jornais. Autoridades foram pressionadas a abrir investigações. Famílias de ex-pacientes se organizaram para exigir respostas. Advogados começaram a preparar processos contra os responsáveis que ainda estavam vivos. O projeto de transformar o hospital em centro cultural foi cancelado. E em seu lugar surgiu a proposta de criar ali um memorial para as vítimas. Um lugar onde suas histórias pudessem ser contadas e suas memórias honradas. Ricardo continuou trabalhando como zelador noturno durante todo esse processo. Os fenômenos estranhos não pararam completamente, mas mudaram de natureza. As presenças que ele sentia agora pareciam menos ameaçadoras, quase gratas. Às vezes ele ainda ouvia vozes ou via sombras, mas havia uma qualidade diferente nelas, como se tivesse encontrado um propósito em finalmente serem reconhecidas. Ele começou a falar com elas durante suas rondas, explicando o que estava fazendo, prometendo que suas histórias seriam contadas.
que não seriam esquecidas. Com o salário que recebia, Ricardo transformou a vida de Sofia completamente. Eles se mudaram para um apartamento melhor, em um bairro decente. Ela passou a ter os melhores remédios disponíveis e sua condição melhorou significativamente. Ricardo até conseguiu matrícula lá, em uma escola particular onde ela estava florescendo, fazendo amigos, tirando notas excelentes. A menina sabia que seu pai trabalhava em um lugar especial, um lugar que assustava muitas pessoas, mas que ele era corajoso o suficiente para estar lá. E isso a enchia de orgulho. Meses se passaram e Ricardo se tornou uma figura conhecida na comunidade. Ele dava entrevistas sobre sua experiência no hospital, participava das reuniões com as famílias das vítimas, ajudava na organização do memorial que estava sendo planejado. Dr. Mendes, que havia contratado Ricardo, ficou surpreso e impressionado com tudo que havia acontecido. O homem confessou que havia contratado vários zeladores antes, sabendo que ninguém aguentaria, apenas tentando manter uma presença mínima no local até que a reforma começasse, nunca imaginando que alguém não apenas aguentaria, mas também descobriria a verdade enterrada naquele lugar. O trabalho de Ricardo chamou a atenção de organizações que trabalhavam com direitos humanos e memória histórica. Ele foi convidado para dar palestras, para contar sua história, para inspirar outras pessoas a não terem medo de enfrentar verdades difíceis. Ricardo, que sempre se viu como apenas um pai solteiro tentando sobreviver, se viu transformado em um símbolo de coragem e determinação. Alguém que havia encontrado propósito em um lugar onde outros só encontraram medo. Um ano após começar no Hospital Colina Verde, Ricardo estava presente na cerimônia de inauguração do Memorial das Almas Esquecidas, construído no terreno do antigo hospital. O prédio principal havia sido parcialmente demolido, mas a estrutura do térreo foi preservada e transformada em um museu que contava a história do lugar através de exposições que incluíam documentos, fotos, depoimentos de familiares e sobreviventes. No centro do memorial, havia um jardim com um monumento que listava os nomes de todas as vítimas conhecidas e um espaço para os nomes desconhecidos, reconhecendo que havia muitas histórias que nunca seriam totalmente recuperadas. Ricardo estava de pé diante do monumento, Sofia segurando sua mão, quando sentiu uma presença familiar ao seu lado. Ele não se virou, não precisava. Sabia o que era. Durante todo aquele ano, trabalhando ali, ele havia aprendido a distinguir as diferentes presenças, a reconhecer suas particularidades. Esta, em particular, ele havia encontrado muitas vezes. Uma presença que parecia mais forte que as outras, mais consciente. Ele sussurrou baixinho. Está feito. Agora vocês podem descansar. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar no hospital, ele sentiu algo que poderia descrever apenas como paz. Uma sensação de que algo muito pesado havia sido finalmente liberado, permitindo que seguisse em frente. A história de Ricardo se espalhou além da comunidade local. Ele recebeu ofertas de emprego melhores, algumas de empresas de segurança que queriam contratar alguém com sua coragem comprovada, outras de organizações sem fins lucrativos que trabalhavam com causas similares. Mas Ricardo decidiu continuar seu trabalho relacionado ao memorial, aceitando um cargo de coordenador que permitia continuar contando as histórias das vítimas, enquanto também cuidava adequadamente de Sofia. Anos se passaram, e Sofia cresceu sendo uma menina forte e saudável, inspirada pelo exemplo de coragem de seu pai. Ela estudava história na universidade, interessada em trabalhar com memória e direitos humanos, querendo seguir os passos do pai em dar voz aos esquecidos. Ricardo às vezes pensava em como sua vida havia mudado completamente por causa daquela decisão desesperada de aceitar um trabalho que todos recusavam, e se maravilhava com como os caminhos da vida podiam ser imprevisíveis. O Hospital Colina Verde nunca mais foi um lugar de terror para Ricardo. Ele visitava o memorial regularmente, às vezes levando grupos de estudantes, outras vezes apenas caminhando pelos jardins em silêncio, lembrando-se das noites solitárias, quando era apenas ele e os fantasmas do passado. Ele havia aprendido que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, de seguir em frente quando tudo em você grita para parar, de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou assustador. A comunidade nunca esqueceu o que Ricardo havia feito.
Ele era frequentemente convidado para eventos, homenageado por diferentes organizações, reconhecido nas ruas por pessoas que queriam agradecer por ter trazido à luz uma verdade que estava enterrada há tanto tempo. Mas para Ricardo a maior recompensa sempre foi ver Sofia feliz e saudável, sabendo que sua decisão de enfrentar seus medos havia dado a ela um futuro que ele nunca teria conseguido proporcionar de outra forma. Hoje, quando pessoas perguntam a Ricardo sobre aquelas primeiras noites no hospital, sobre o medo que sentiu, sobre como encontrou coragem para continuar, ele sempre dá a mesma resposta: eu tinha uma filha que dependia de mim, e isso era mais forte que qualquer fantasma. Foi o amor por Sofia que o manteve lá, quando tudo em si gritava para sair correndo. Foi a necessidade de proporcionar uma vida melhor para ela que transformou seu medo em determinação. Foi a responsabilidade que sentia como pai que o fez descobrir uma força que não sabia que possuía. A história de Ricardo se tornou lendária na região, contada e recontada, inspirando outros pais e mães em situações difíceis a não desistirem, a encontrarem sua própria coragem quando mais precisam dela. O homem que uma vez foi apenas mais um trabalhador invisível lutando para sobreviver, havia se tornado um exemplo de como as circunstâncias podem revelar o melhor em nós, de como o amor pode nos fazer capazes de feitos extraordinários. E às vezes, nas noites tranquilas, quando Sofia já estava dormindo, e Ricardo sentava sozinho na varanda de seu novo apartamento, olhando para as estrelas, ele pensava nas presenças que havia encontrado no hospital, nas almas esquecidas que finalmente haviam encontrado paz, e sentia uma gratidão estranha por tudo o que havia acontecido. Porque foi aquele trabalho que todos recusavam, aquele lugar que todos temiam, que acabou dando a ele não apenas um salário melhor, mas um propósito, uma razão para se orgulhar de si mesmo, uma história que valia a pena contar. Sofia cresceu ouvindo essa história, sabendo que seu pai era alguém especial, alguém corajoso o suficiente para enfrentar o desconhecido e forte o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. E quando ela própria se tornasse adulta, carregaria consigo essas lições, essa herança de coragem e determinação, esse entendimento de que às vezes as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas dos nossos piores medos, e que o verdadeiro heroísmo não está na ausência de medo, mas na decisão de agir, apesar dele, motivado por um amor que é maior que qualquer terror que possamos enfrentar. Ricardo havia provado que um pai solteiro desesperado, sem recursos ou vantagens especiais, poderia mudar não apenas sua própria vida, mas também trazer justiça para aqueles que não tinham mais voz, simplesmente por ter a coragem de permanecer quando todos os outros fugiram. E é essa história que merece ser lembrada e celebrada. A história de como o amor transforma medo em coragem e coragem em mudança real e duradoura. O trabalho de Ricardo no memorial cresceu ao longo dos anos, expandindo-se de maneiras que ele nunca havia imaginado. O que começou como um simples cargo de coordenador evoluiu para algo muito maior quando ele propôs a criação de um programa educacional que levasse estudantes de escolas públicas para visitarem o memorial e aprenderem sobre os direitos humanos e a importância da memória histórica. A proposta foi aceita entusiasticamente pelas autoridades locais, e Ricardo se viu liderando uma equipe de educadores e historiadores, desenvolvendo materiais didáticos e treinando guias para receber os grupos escolares. As visitas escolares se tornaram um dos aspectos mais gratificantes do trabalho de Ricardo. Ele via nesses jovens estudantes a oportunidade de plantar sementes de consciência e empatia, de ensinar-lhes que história não é apenas sobre datas e nomes em livros, mas sobre pessoas reais que sofreram, lutaram e mereciam ser lembradas. Muitos dos estudantes vinham de backgrounds similares ao seu, famílias de baixa renda lutando para sobreviver, e ele se esforçava para mostrar-lhes que suas origens não determinavam seus destinos, que com coragem e determinação eles poderiam superar qualquer obstáculo. Ricardo desenvolveu um método particular de conduzir as visitas que se tornou sua marca registrada. Em vez de simplesmente recitar fatos e datas, ele contava histórias específicas de pacientes individuais, cujos registros haviam sido recuperados, dando-lhes nomes,
rostos, vidas. Ele falava sobre Maria, uma jovem de 22 anos, internada em 1971 após um colapso nervoso, submetida a tratamentos experimentais que a deixaram permanentemente incapacitada. Contava sobre João, um homem de 40 anos com esquizofrenia leve que poderia ter vivido uma vida relativamente normal com medicação adequada, mas que foi trancafiado no hospital e nunca mais visto pela família. Cada história era um lembrete de que por trás das estatísticas havia humanidade, pessoas com sonhos e medos, famílias que os amavam e sofreram com suas perdas. Os estudantes respondiam a essa abordagem de maneiras que constantemente surpreendiam e emocionavam Ricardo. Alguns ficavam calados, processando as informações com uma seriedade que parecia muito além de suas idades. Outros faziam perguntas profundas que demonstravam uma compreensão genuína da complexidade moral das questões envolvidas. Houve casos de estudantes que, inspirados pela visita, decidiram seguir carreiras em áreas relacionadas à saúde mental, direitos humanos ou história. Ricardo mantinha contato com muitos deles ao longo dos anos, tornando-se uma espécie de mentor informal, oferecendo conselhos e encorajamento quando precisavam. Um caso particular ficou gravado na memória de Ricardo. Era um garoto de 15 anos chamado Daniel, vindo de uma das escolas mais pobres da cidade. O menino era quieto durante a maior parte da visita, mas no final se aproximou de Ricardo com lágrimas nos olhos e contou que sua avó havia sido paciente no Hospital Colina Verde nos anos 80, desaparecendo sem deixar rastros. A família nunca soube o que havia acontecido com ela, carregando essa ausência como uma ferida aberta por décadas. Ricardo levou Daniel até o arquivo do memorial e juntos procuraram pelos registros. Encontraram. A avó de Daniel havia sido submetida a uma série de tratamentos experimentais que resultaram em sua morte, registrada simplesmente como falha cardíaca nos documentos oficiais. Mas os registros internos que Ricardo havia descoberto revelavam a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Foi um momento devastador, mas também catártico para Daniel e sua família. Ricardo ajudou-os a organizar uma pequena cerimônia no jardim do memorial, onde finalmente puderam dizer adeus adequadamente, algo que nunca haviam conseguido fazer. A avó de Daniel teve seu nome adicionado ao monumento, deixando de ser mais uma das vítimas desconhecidas para se tornar alguém lembrada, reconhecida, honrada. Daniel voltou ao memorial muitas vezes depois disso, e eventualmente se tornou voluntário ali, ajudando outras famílias a procurar por informações sobre seus entes queridos perdidos. A história de Daniel e sua família se repetiu inúmeras vezes ao longo dos anos. O memorial se tornou um lugar de peregrinação para famílias que haviam perdido entes queridos no Hospital Colina Verde. Vindas de diferentes partes do país, algumas viajando por dias para finalmente encontrar respostas que buscavam há décadas, Ricardo recebia cada uma dessas famílias pessoalmente, dedicando todo o tempo necessário para ajudá-las em suas buscas, oferecendo não apenas informação, mas também compaixão e compreensão. Ele entendia a dor deles de uma forma visceral, porque embora sua própria situação fosse diferente, ele sabia o que era lutar por alguém que você ama, o que é sentir-se impotente diante de sistemas que não se importam. O trabalho emocional de lidar com tantas histórias de sofrimento começou a cobrar seu preço. Ricardo passou por períodos de exaustão emocional, noites sem dormir repassando as histórias que havia ouvido, carregando o peso de tantas tragédias sobre seus ombros. Foi Sofia, já adolescente e perceptiva, quem notou que o pai estava se sacrificando demais, absorvendo a dor dos outros, até quase se afogar nela. Ela o convenceu a procurar ajuda, e Ricardo começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma vicário, aprendendo a criar limites saudáveis e a cuidar de sua própria saúde mental enquanto ajudava os outros. Esse processo de autocuidado e crescimento pessoal acabou beneficiando o memorial de formas inesperadas. Ricardo desenvolveu workshops sobre trauma, luto e recuperação que foram incorporados à programação do memorial, oferecendo não apenas informação histórica, mas também apoio emocional para visitantes
e familiares. Ele trouxe terapeutas e conselheiros para facilitar grupos de apoio no espaço do memorial, criando uma comunidade de pessoas unidas por experiências similares de perda e busca por justiça. O memorial deixou de ser apenas um lugar de memória passiva para se tornar um espaço ativo de cura e transformação. Durante esse tempo, Ricardo também desenvolveu um relacionamento romântico pela primeira vez desde que sua esposa os havia deixado anos atrás. Conheceu Laura em uma conferência sobre direitos humanos, onde ambos eram palestrantes. Ela era advogada especializada em casos de negligência médica, trabalhando para responsabilizar instituições e profissionais por abusos cometidos. Havia uma sintonia natural entre eles, uma compreensão mútua, nascida de trabalhar em campos similares, de compartilhar valores e paixões comuns. Laura conheceu Sofia, e as duas se deram maravilhosamente bem. A menina feliz em ver o pai finalmente encontrar alguém que o fazia sorrir daquele jeito. O relacionamento floresceu devagar e consistentemente, construído sobre uma base de respeito mútuo e admiração genuína. Laura entendia as demandas do trabalho de Ricardo, as noites em que ele voltava para casa emocionalmente drenado, as vezes em que precisava estar disponível para famílias em crise, mesmo fora do horário de trabalho. Ela não apenas entendia, mas apoiava ativamente, às vezes oferecendo seus próprios serviços legais gratuitamente para famílias que precisavam de assistência jurídica em suas buscas por justiça. Juntos, eles formavam uma equipe poderosa, complementando as habilidades e conhecimentos um do outro. 3 anos após se conhecerem, Ricardo e Laura se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante realizada nos jardins do memorial, cercados por amigos colegas e algumas das famílias que a haviam ajudado ao longo dos anos. Sofia foi a dama de honra, radiante em seu vestido azul, orgulhosa de ver o pai encontrar felicidade depois de tanto tempo. Houve algo profundamente simbólico em realizar a cerimônia naquele lugar específico. Um local que havia sido palco de tanto sofrimento, transformado em espaço de celebração e esperança. Foi como se Ricardo estivesse fechando um círculo, provando que mesmo dos lugares mais sombrios pode emergir luz. A vida familiar de Ricardo ganhou uma nova dimensão com Laura. Eles compraram uma casa confortável, com um jardim, onde Sofia podia brincar. Um espaço próprio para cada um trabalhar. Uma cozinha grande, onde cozinhavam juntos nos fins de semana. Laura trouxe para casa uma energia diferente. Uma leveza que contrabalançava a seriedade natural de Ricardo, fazendo-os rir mais, preocupar-se menos, desfrutar os momentos simples da vida cotidiana. Sofia floresceu nesse ambiente, tornando-se uma jovem confiante e compassiva, equilibrada entre a força silenciosa do pai e a energia vibrante da madrasta. Enquanto sua vida pessoal prosperava, o trabalho de Ricardo no memorial também continuava evoluindo. Ele liderou uma campanha para expandir o escopo do memorial, incluindo não apenas as vítimas do Hospital Colina Verde, mas também de outras instituições similares que haviam operado na região. A pesquisa revelou que o caso do Hospital Colina Verde não era único, que havia um padrão sistemático de abuso em hospitais psiquiátricos por todo o país durante aquele período. Ricardo e sua equipe começaram a documentar esses outros casos, criando uma rede de memoriais e iniciativas de justiça restaurativa que se espalhava além da comunidade local. Esse trabalho chamou a atenção nacional. Ricardo foi convidado para testemunhar perante uma comissão parlamentar que estava investigando abusos históricos em instituições de saúde mental. Ele se sentou naquela mesa imponente, cercado por políticos e autoridades, e contou sua história de uma forma que capturou a atenção de todos na sala. Falou sobre aquela primeira noite assustadora no hospital, sobre descobrir os documentos no porão, sobre todas as famílias que havia ajudado desde então. Seu testemunho foi instrumental na aprovação de uma lei que exigia a abertura de arquivos de instituições psiquiátricas fechadas e criava um fundo de compensação para vítimas e suas famílias. A aprovação da lei foi um momento de triunfo, mas também de reflexão para Ricardo. Ele havia começado aquela jornada simplesmente tentando conseguir dinheiro para comprar remédios para sua filha, sem nenhuma ambição ou plano, além da sobrevivência imediata. E agora estava ali,
tendo contribuído para uma mudança legislativa que afetaria inúmeras vidas por todo o país. Era quase surreal. Difícil de processar a magnitude do que havia acontecido. Ele pensava frequentemente naquele Ricardo do passado, o homem desesperado aceitando um trabalho que ninguém queria, e se perguntava se aquele homem poderia imaginar aonde essa decisão o levaria. Sofia entrou na universidade estudando História, com foco em direitos humanos, exatamente como havia planejado. Ela frequentemente trazia colegas de classe para visitar o memorial, apresentando-os ao pai com orgulho óbvio, explicando o trabalho que ele fazia com uma paixão que fazia o coração de Ricardo transbordar. Ela escreveu sua tese de conclusão de curso sobre o papel dos memoriais na justiça restaurativa, usando o trabalho de seu pai como estudo de caso principal. A tese foi tão bem recebida que foi publicada como um artigo acadêmico, começando a própria carreira de Sofia como pesquisadora e ativista. Os anos continuaram passando e o memorial cresceu em reputação e alcance. Ricardo recebeu vários prêmios e reconhecimentos por seu trabalho, incluindo uma honraria da Associação Nacional de Direitos Humanos e um doutorado honorário de uma universidade prestigiada. Cada reconhecimento era gratificante, mas o que realmente importava para ele eram os pequenos momentos. Uma carta de agradecimento de uma família que havia encontrado respostas. Um abraço de um estudante que havia sido tocado por uma visita. O sorriso de Sofia, quando olhava para ele com aquele orgulho que não precisava de palavras. Ricardo também começou a escrever. Começou como um diário pessoal, uma forma de processar suas experiências e emoções, mas eventualmente evoluiu para algo maior. Ele escreveu um livro contando sua história e as histórias das vítimas do Hospital Colina Verde, tecendo uma narrativa que era ao mesmo tempo profundamente pessoal e amplamente relevante. O livro foi publicado por uma editora pequena mas respeitada e, para surpresa de todos, incluindo Ricardo, tornou-se um best-seller. As pessoas se conectavam com a honestidade brutal de sua narrativa, com a forma como ele não se apresentava como um herói, mas simplesmente como um homem comum que fez o que precisava ser feito. O sucesso do livro trouxe ainda mais atenção para o trabalho do memorial. Ricardo começou a receber convites para falar em eventos por todo o país, universidades, conferências, encontros comunitários. Ele aceitava o maior número possível, sempre levando consigo as lições aprendidas naquelas noites solitárias no hospital abandonado. Sua mensagem era consistente. Coragem não é algo que você tem ou não tem. É algo que você escolhe praticar quando mais importa. E amor por aqueles que dependem de você pode fazer você capaz de coisas extraordinárias. Em uma dessas palestras, Ricardo conheceu um homem que mudaria novamente a direção de seu trabalho. Era um cineasta documentarista interessado em fazer um filme sobre o Hospital Colina Verde e o movimento por justiça que havia surgido em torno dele. Ricardo inicialmente hesitou, preocupado que um filme pudesse sensacionalizar ou explorar o sofrimento das vítimas, mas o cineasta o convenceu de que a intenção era exatamente o oposto: honrar essas histórias contando-as com dignidade e respeito. Ricardo concordou em colaborar, desde que as famílias das vítimas fossem consultadas e envolvidas em cada etapa do processo. A produção do documentário levou 2 anos e foi um processo intenso e emocionalmente exigente. Ricardo não apenas foi o principal consultor, mas também um dos protagonistas, permitindo que as câmeras o seguissem em seu trabalho diário no memorial, em reuniões com famílias, em momentos privados de reflexão. O filme intercalava sua história pessoal com as histórias das vítimas, contexto histórico sobre o tratamento de doentes mentais e análise das implicações mais amplas para direitos humanos. Foi uma obra poderosa que não desviava da brutalidade do que havia acontecido, mas também celebrava a resiliência humana e o poder da busca por justiça. O documentário estreou em um festival de cinema internacional e recebeu críticas extraordinariamente positivas. Foi adquirido por um serviço de streaming e visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. De repente, a história do Hospital Colina Verde e o trabalho de Ricardo não eram mais apenas de interesse local, mas haviam se tornado parte de uma conversa global sobre direitos humanos, saúde mental
e memória histórica. Ricardo se viu sendo entrevistado por jornais internacionais, aparecendo em programas de televisão, recebendo mensagens de pessoas de dezenas de países diferentes que haviam sido tocadas pela história. Toda essa atenção trouxe oportunidades, mas também desafios. Ricardo tinha que equilibrar as demandas crescentes de sua vida pública com sua responsabilidade primária para com o memorial e, mais importante, com sua família. Laura foi fundamental nesse processo, ajudando a estabelecer limites saudáveis, lembrando-o de que ele não precisava aceitar cada convite ou responder a cada solicitação. Sofia, agora trabalhando profissionalmente no campo de direitos humanos, também oferecia perspectiva e conselhos, tendo herdado não apenas a paixão do pai pela justiça, mas também sua tendência a se sacrificar demais pelos outros. 10 anos após começar a trabalhar no Hospital Colina Verde, Ricardo organizou uma cerimônia especial no memorial. Era uma ocasião para marcar uma década de trabalho, mas mais importante, para anunciar uma nova fase, com financiamento garantido através de uma combinação de fundos governamentais, doações privadas e receitas do livro e documentário. O memorial seria expandido significativamente. Haveria um novo centro de pesquisa dedicado a estudar e prevenir abusos em instituições de saúde mental, um programa de bolsas para estudantes interessados em trabalhar com direitos humanos, e uma iniciativa de alcance comunitário que levaria os ensinamentos do memorial para escolas e comunidades por todo o país. A cerimônia foi uma celebração, mas também um momento de lembrança. Centenas de pessoas compareceram, incluindo muitas das famílias que Ricardo havia ajudado ao longo dos anos, colegas, autoridades, estudantes, voluntários. Houve discursos emocionantes, música ao vivo, uma exposição especial de arte criada por artistas inspirados pelas histórias das vítimas. Ricardo subiu ao palco para fazer seu discurso. Sofia e Laura, sentadas na primeira fila, olhando para ele com amor e orgulho. E por um momento ele foi transportado de volta àquela primeira noite, quando estava sozinho e assustado naquele prédio sombrio, sem saber que aquela decisão desesperada estava plantando as sementes para tudo isso. Ele começou seu discurso contando exatamente isso. Voltando ao início, aquele pai solteiro desesperado que não tinha escolha a não ser aceitar o trabalho que todos recusavam. Falou sobre o medo, sobre os momentos em que quis desistir, sobre como o amor por sua filha o manteve forte quando tudo mais falhava. Explicou que não havia nada de especial nele, que era apenas uma pessoa comum colocada em circunstâncias extraordinárias, mas que havia aprendido que pessoas comuns são capazes de coisas extraordinárias quando têm motivação suficiente. E sua motivação sempre foi simples e pura: dar a Sofia uma vida melhor, protegê-la, amá-la, ser o pai que ela merecia. O discurso de Ricardo deixou muitos na plateia em lágrimas. Havia uma honestidade crua em suas palavras, uma vulnerabilidade que ressoava com todos que ouviam. Ele não estava se vangloriando ou se elevando. Estava simplesmente compartilhando sua verdade, reconhecendo que havia sido tanto sorte quanto mérito, tanto circunstância quanto escolha. E ao fazer isso, ele dava permissão para outros verem suas próprias lutas e desafios não como falhas pessoais, mas como oportunidades para descobrir forças que não sabiam que tinham. Após a cerimônia, Ricardo caminhou pelos jardins do memorial, como fazia com frequência. Mas desta vez, acompanhado por Sofia e Laura, eles pararam diante do monumento com os nomes das vítimas, agora expandido para incluir muito mais nomes do que quando foi inaugurado pela primeira vez. Ricardo tocou a pedra fria, sentindo a textura das letras gravadas, e pensou em todas aquelas vidas que haviam sido perdidas, esquecidas, apagadas, mas que agora eram lembradas e honradas. Ele pensou em como tudo estava conectado, como sua própria luta havia se entrelaçado com as lutas dessas pessoas de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Sofia quebrou o silêncio dizendo algo que Ricardo nunca esqueceria. Ela disse que estava escrevendo um livro próprio, uma continuação da história do pai, mas focada na próxima geração, em como o trauma histórico afeta famílias através das gerações e como a justiça restaurativa pode quebrar esses ciclos.
Ela pediu a bênção do pai para contar não apenas sua história, mas também a dela própria, crescendo como filha de alguém tão dedicado a uma causa, aprendendo lições sobre coragem e compaixão que moldaram quem ela havia se tornado. Ricardo abraçou a filha com força, dizendo que ficaria honrado, que sua história também merecia ser contada. Naquela noite, Ricardo teve dificuldade para dormir, sua mente revisitando décadas de memórias. Ele pensou em todos os pontos de virada, todos os momentos onde poderia ter desistido ou feito escolhas diferentes. Pensou naquele supervisor cruel na fábrica de embalagens que o tratava como descartável, sem saber que estava empurrando Ricardo para um destino muito maior. Pensou em Dr. Mendes, aquele homem nervoso que lhe entregou as chaves do hospital com mãos tremendo, provavelmente sem imaginar que estava confiando aquele lugar a alguém que realmente se importaria. Pensou em seu Manuel, o zelador diurno que se tornou amigo e confidente, compartilhando suas próprias histórias de perda e ajudando Ricardo a entender a magnitude do que estava descobrindo. Ele pensou especialmente nas presenças que havia sentido naquelas primeiras noites no hospital. Com o tempo e distância, Ricardo havia desenvolvido sua própria teoria sobre o que realmente havia acontecido ali. Ele não estava mais certo se havia fantasmas no sentido sobrenatural ou se o que havia experimentado era algo mais psicológico, uma combinação de estresse, privação de sono e a atmosfera carregada de um lugar com história tão pesada. Mas também não importava qual era a explicação científica. O que importava era que aquele lugar havia falado com ele de alguma forma, havia compartilhado seus segredos, havia confiado nele para fazer algo com o conhecimento que encontrou. E ele havia honrado essa confiança. Laura notou que Ricardo estava inquieto e se aproximou, perguntando se ele estava bem. Ricardo compartilhou seus pensamentos e ela ouviu com aquela atenção calma que era uma de suas qualidades mais preciosas. Quando ele terminou, ela disse algo que ele também nunca esqueceria. Você sabe que o que você fez não foi apenas sobre o hospital ou as vítimas, ou mesmo sobre Sofia. Embora ela fosse a motivação inicial, você provou que sistemas que parecem imutáveis podem ser desafiados, que verdades enterradas podem ser desenterradas, que justiça pode ser alcançada mesmo quando parece impossível. Você deu às pessoas esperança, mostrou que uma pessoa comum pode fazer diferença extraordinária. Isso é um presente que vai além de qualquer memorial ou livro ou documentário. As palavras de Laura tocaram algo profundo em Ricardo. Ele percebeu que ela estava certa, que o impacto de seu trabalho ia além dos resultados tangíveis e mensuráveis. Ele havia se tornado um símbolo, querendo ou não, de possibilidade e transformação. Pessoas que se sentiam impotentes diante de suas próprias circunstâncias viam sua história e pensavam: se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Pais solteiros lutando para sustentar suas famílias viam sua história e encontravam força para continuar. Ativistas trabalhando por causas aparentemente impossíveis viam sua história e renovavam seu compromisso. Esse legado intangível era talvez mais valioso que qualquer coisa concreta que ele havia construído. Os anos continuaram sua marcha inexorável. Ricardo, eventualmente, passou o comando diário do memorial para uma equipe mais jovem, incluindo Daniel, aquele garoto que havia descoberto o destino de sua avó e que havia crescido para se tornar um líder capaz e compassivo. Ricardo assumiu um papel mais consultivo, mentor, focando em projetos especiais e na expansão do impacto do memorial através de parcerias internacionais. Ele trabalhou com organizações em outros países que estavam lidando com seus próprios legados de abuso institucional, compartilhando lições aprendidas e oferecendo apoio moral. Foi durante uma dessas viagens internacionais, a um país do outro lado do mundo, onde um memorial similar estava sendo estabelecido, que Ricardo teve uma experiência que completou seu círculo de compreensão. Ele estava visitando o local de um antigo hospital psiquiátrico, que havia operado sob uma ditadura militar, um lugar onde atrocidades similares às do Hospital Colina Verde haviam sido cometidas.
Os organizadores locais o levaram para fazer um tour pelo prédio abandonado, e ao caminhar por aqueles corredores estrangeiros, mas estranhamente familiares, Ricardo foi novamente transportado para suas primeiras noites no Hospital Colina Verde. Mas desta vez, não havia medo. Havia tristeza, sim, raiva, pelo sofrimento que havia ocorrido ali. Mas também algo mais, uma sensação de propósito cumprido, de círculo fechado. Ricardo entendeu naquele momento que o trabalho que havia começado em desespero e continuado por amor havia se transformado em sua vocação verdadeira. Ele não era mais aquele homem assustado, tentando apenas sobreviver. Era alguém que havia encontrado seu lugar no mundo, sua forma de contribuir, seu significado. Quando retornou daquela viagem, Ricardo procurou Sofia para uma conversa longa e honesta. Eles se sentaram no jardim de sua casa, tomando chá enquanto o sol se punha, e ele contou a ela sobre a experiência no hospital estrangeiro, sobre as realizações que havia tido. Sofia ouviu com a mesma atenção que ele sempre havia dado a ela quando criança, aquela presença total que comunica mais do que palavras. Quando ele terminou, ela compartilhou suas próprias reflexões sobre como crescer com um pai dedicado a uma causa tão importante havia moldado sua própria vida e escolhas. Sofia explicou que nem sempre foi fácil ser filha de Ricardo. Havia momentos em que ela desejava ter mais tempo com ele, quando sua dedicação ao memorial significava perder eventos escolares ou momentos familiares. Mas ela também entendia, mesmo quando criança, que o trabalho dele era importante, que ele estava fazendo algo que importava, que valia os sacrifícios. E mais importante, ela havia aprendido com o exemplo dele sobre o que significa viver uma vida com propósito, sobre como encontrar significado não na riqueza ou status, mas em contribuir para algo maior que si mesmo. Essa conversa aprofundou o relacionamento entre pai e filha. Eles haviam sempre sido próximos, mas agora havia uma dimensão adulta em sua conexão, um reconhecimento de que ambos eram pessoas complexas, ligados por amor e valores compartilhados. Sofia admitiu que estava nervosa sobre lançar seu próprio livro. Ricardo a assegurou que sua voz era única e valiosa, que ela tinha perspectivas que ele nunca poderia ter. O livro de Sofia foi publicado 2 anos depois, e recebido com aclamação crítica. Ela havia conseguido contar uma história intimamente pessoal enquanto oferecia análise acadêmica rigorosa. O livro complementava o trabalho de Ricardo perfeitamente, adicionando compreensão sobre trauma intergeracional. Ricardo foi à festa de lançamento do livro de Sofia com Laura e assistiu com orgulho enquanto sua filha falava eloquentemente sobre seu trabalho, respondendo perguntas com confiança e graça. Ele viu nela não apenas a criança doente que ele havia lutado tanto para proteger, mas uma mulher forte e capaz que estava fazendo suas próprias contribuições importantes para o mundo. Era o tipo de momento que faz toda a luta valer a pena, que justifica cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada momento de medo ou dúvida. Nos anos seguintes, Ricardo começou a desacelerar gradualmente, permitindo-se finalmente descansar depois de décadas de trabalho intenso. Ele e Laura viajaram mais, visitaram lugares que sempre quiseram conhecer, passaram tempo de qualidade com amigos e família. Ricardo também retomou alguns hobbies que havia abandonado quando Sofia era pequena, e toda a sua energia ia para trabalho e cuidados paternais. Ele começou a pintar, descobrindo que tinha talento para a arte, criando obras que exploravam temas de memória, trama e cura. Algumas de suas pinturas foram eventualmente exibidas no próprio memorial, adicionando outra dimensão à experiência dos visitantes. Mas mesmo semi-aposentado, Ricardo nunca conseguiu se afastar completamente do trabalho que havia se tornado sua identidade. Ele ainda recebia famílias que o procuravam especificamente, ainda dava palestras ocasionais, ainda servia como conselheiro para o memorial e projetos relacionados. A diferença era que agora ele fazia essas coisas por escolha, não por necessidade, e podia dizer não quando precisava sem sentir culpa. Havia uma leveza em sua abordagem agora, uma sabedoria conquistada através de décadas de experiência que permitia que ele fosse efetivo sem se consumir.
Ricardo também se reconectou com algumas pessoas de seu passado. Ele procurou alguns dos antigos colegas da fábrica de embalagens, aqueles que haviam falado sobre o trabalho no hospital naquele dia fatídico durante o intervalo de almoço. Foi surpreendente e comovente ver como as vidas deles haviam seguido caminhos diferentes. Alguns ainda trabalhando em empregos similares, outros tendo encontrado suas próprias formas de progresso e realização. Eles se maravilharam com o que Ricardo havia conseguido. Alguns admitindo que haviam pensado em aceitar aquele trabalho eles mesmos, mas foram impedidos pelo medo. Não havia julgamento em suas admissões, apenas reconhecimento de que Ricardo havia tido alguma combinação de coragem e desespero que os outros não tiveram. Uma reunião particularmente significativa foi com Dona Amélia, a vizinha que havia cuidado de Sofia naquelas primeiras noites, enquanto Ricardo trabalhava no hospital. A mulher estava mais velha agora, mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela gentileza que Ricardo sempre lembraria. Ela contou que sempre soube que Ricardo faria algo especial com sua vida, que via nele uma determinação que ia além do comum. Ela havia acompanhado sua jornada de longe, lendo os artigos sobre o memorial, assistindo ao documentário, contando para todos que conhecia que ela havia conhecido Ricardo quando, como ela dizia, ele era apenas um pai lutando para cuidar de sua filha doente. Dona Amélia faleceu pacificamente aos 87 anos, e Ricardo falou em seu funeral, compartilhando histórias sobre como aquela mulher simples havia sido instrumental em sua jornada. Como sem sua ajuda naquelas primeiras noites críticas, ele nunca teria conseguido manter o trabalho no hospital. Era um lembrete de que grandes mudanças raramente acontecem sozinhas, que sempre há pessoas nos bastidores oferecendo apoio essencial, fazendo possível que outros brilhem. Ricardo se certificou de que o nome de Dona Amélia fosse incluído em uma placa especial no memorial, reconhecendo seu papel na história. À medida que Ricardo entrava em seus 60 anos, ele começou a pensar mais seriamente sobre seu próprio legado e mortalidade. Não era mórbido ou depressivo, apenas uma consciência natural, que vem com a idade de que a vida é finita e que é importante garantir que o trabalho importante possa continuar sem você. Ele trabalhou extensivamente em documentar conhecimentos e processos, criando manuais e guias que futuras gerações de líderes do memorial poderiam usar. Ele gravou longas entrevistas em vídeo, onde compartilhava não apenas fatos, mas também filosofia, abordagem, os valores que deveriam guiar o trabalho do memorial, mesmo depois que ele não estivesse mais lá. Uma dessas sessões de gravação foi particularmente emotiva. O entrevistador pediu que Ricardo refletisse sobre a decisão original de aceitar aquele trabalho no hospital, perguntando se ele faria a mesma escolha, sabendo tudo o que viria depois. Ricardo pensou por um longo momento, antes de responder, porque era uma pergunta mais complexa do que parecia. Ele falou sobre o custo emocional que o trabalho havia cobrado, as noites sem dormir, o peso de carregar tantas histórias de sofrimento, os momentos onde quase quebrou sob a pressão. Mas então, ele falou sobre Sofia, sobre como aquela decisão havia dado a ela não apenas remédios e tratamento médico, mas também um exemplo de integridade e coragem que moldou quem ela se tornou. Falou sobre todas as famílias que encontraram respostas e paz, sobre as mudanças legislativas que protegeriam futuros pacientes de abusos similares, sobre um movimento por justiça que havia ajudado a criar. E concluiu dizendo que sim, mesmo conhecendo o custo, ele faria tudo de novo, porque algumas coisas são mais importantes que conforto pessoal. Ricardo também passou tempo considerável mentorando a próxima geração de ativistas e pesquisadores. Ele estabeleceu um programa formal de mentoria através do memorial, pareando jovens interessados em trabalho de direitos humanos com profissionais experientes na área. Ele pessoalmente mentorou dezenas de jovens ao longo dos anos, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas também apoio emocional, ajudando-os a navegar os desafios de trabalhar com trauma e injustiça. Muitos desses mentorados seguiram carreiras notáveis, tornando-se advogados de direitos humanos, terapeutas especializados em trauma, pesquisadores acadêmicos e ativistas comunitários.
Aos 65 anos, Ricardo enfrentou seu próprio desafio de saúde quando foi diagnosticado com um câncer tratável. Mas sério, foi uma ironia que não passou despercebida por ele. O homem que havia passado tanto tempo cuidando dos doentes mentais esquecidos, agora precisava navegar o sistema de saúde como paciente. A experiência deu-lhe nova perspectiva sobre vulnerabilidade e dependência. Ele sobreviveu ao tratamento, emergindo mais fraco fisicamente, mas de alguma forma fortalecido espiritualmente, com uma apreciação renovada pela fragilidade da vida. Durante sua recuperação, Ricardo recebeu uma avalanche de cartas e mensagens de pessoas ao redor do mundo, desejando-lhe recuperação rápida. Havia cartas de famílias que ele havia ajudado, de estudantes que haviam visitado o memorial, de colegas ativistas, de completos estranhos que haviam sido tocados por sua história. Ele passou horas lendo essas mensagens, frequentemente com lágrimas nos olhos. Sofia estava constantemente ao seu lado durante o tratamento, revertendo os papéis de cuidadora, demonstrando a mesma dedicação que ele havia mostrado a ela quando criança. A recuperação foi lenta, mas completa. E quando Ricardo finalmente recebeu alta médica total, ele organizou uma pequena celebração íntima com família e amigos próximos. Durante o brinde, ele falou sobre como enfrentar sua própria mortalidade havia esclarecido o que realmente importava na vida. Ele disse que sua vida havia sido dividida em 2 períodos, antes e depois do Hospital Colina Verde. Antes, ele estava simplesmente existindo, sobrevivendo. Depois, ele encontrou propósito, significado, uma razão para acordar de manhã que ia além de necessidades básicas. Ricardo continuou ativo por mais uma década, gradualmente reduzindo seu envolvimento, mas nunca se afastando completamente. Ele se tornou uma figura querida que aparecia para eventos especiais, oferecia sabedoria quando consultado, mas principalmente deixava a nova geração liderar. Ele viu o memorial se expandir muito além do que imaginou inicialmente, tornando-se um centro reconhecido internacionalmente, recebendo milhares de visitantes anualmente. Em seu 75º aniversário, o memorial organizou um evento especial, honrando Ricardo e seu trabalho. Foi uma celebração massiva com presença de dignitários, ativistas renomados, famílias de vítimas, estudantes e centenas de pessoas, cujas vidas haviam sido tocadas por ele. Houve discursos emocionantes, uma exposição especial, documentando sua jornada através de fotos e artefatos. Sofia deu um discurso particularmente comovente sobre crescer como filha de Ricardo, sobre as lições que havia aprendido. Ricardo, visivelmente emocionado, subiu ao palco pela última vez para dizer obrigado. Ele agradeceu a todos que haviam apoiado o trabalho ao longo dos anos, as famílias que haviam confiado nele com suas histórias de dor, aos colegas que haviam trabalhado ao seu lado. Ele agradeceu especialmente a Sofia e Laura, dizendo que sem o amor delas, nada teria sido possível. E finalmente, ele agradeceu às próprias vítimas do Hospital Colina Verde, por confiarem suas histórias a ele. Ricardo faleceu pacificamente aos 81 anos, cercado por Sofia, Laura e netos. Seus últimos dias foram tranquilos, livres de dor, graças a bons cuidados paliativos, cheios de amor e gratidão. Ele passou essas últimas semanas revisitando memórias, contando histórias, oferecendo últimas palavras de sabedoria. Até o fim, sua mente permaneceu afiada, sua compaixão intacta. Uma de suas últimas conversas foi com Sofia, onde ele disse que confiava completamente que o legado estava em boas mãos. O funeral de Ricardo foi um evento público massivo. Milhares de pessoas compareceram, enchendo a igreja e transbordando para as ruas. Houve representantes governamentais, líderes de organizações de direitos humanos e pessoas comuns cujas vidas Ricardo havia tocado. O cortejo passou pelo memorial, onde milhares se alinharam em silêncio respeitoso. Uma celebração pública de sua vida foi realizada no memorial com músicas, discursos e histórias que celebraram seu legado. Nos meses seguintes, tributos continuaram chegando de todo o mundo. Universidades ofereceram bolsas em seu nome. Organizações estabeleceram prêmios anuais, honrando coragem similar. O memorial estabeleceu o Dia Ricardo, lembrando que uma pessoa comum pode fazer diferença extraordinária. Sofia assumiu papel proeminente no memorial,
carregando adiante o trabalho de seu pai. Ela se certificou de que a história dele fosse contada para novas gerações, como narrativa honesta de um homem que fez coisas notáveis, através de coragem e amor. E assim, a história do pai solteiro que aceitou o trabalho que todos recusavam continuou inspirando e transformando vidas.